Olá, tudo bom? Vamos lá. Eu tenho algo muito legal para anunciar. Tá? Foi um presente de Natal. Esse final de semana eu consegui terminar mais um capítulo do livro. E esse capítulo eu acho que vai surpreender muitas pessoas, mas espero da boa maneira, né? Mas vai revelar muitas coisas aí que eu andei estudando. E esse faz parte do quarto livro. Esse livro vai ser Jesus entre crenças e costumes, né? Que foi muita coisa que vem pós-Bíblia e muitas crenças em volta da Bíblia, mas não exatamente a palavra. Então eu vou trazer o que eu estudei, o que passou, e vai ser bem reflexivo, vai ser um pouco longo o vídeo, porque esse assunto ele demanda que seja um pouco extenso. O dia tá lindo, dia de Natal, e vamos lá, vamos fazer. Espero que vocês gostem. Deixe os comentários, avisem, curte aí e me dá um feedback, porque eu vou estar postando vários capítulos, alguns outros já estão prontos. Então esse livro ele vai ser muito extenso, vai abordar bastante detalhes da Bíblia, que é onde que eu fui vendo o meu ponto de vista, tá? E aí vocês, qualquer coisa, comentem aí, deixa que vai ser um prazer poder ler todos os comentários, tá? Um abraço, Feliz Natal para todo mundo, que Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo esteja presente no Natal de vocês, assim como Jesus Cristo. Um abraço, até mais, tchau, tchau. Os 10 Mandamentos, leis eternas ou relíquias do passado? À medida que aprofundava meus estudos na Bíblia e percebi a importância desse tema, durante minha jornada de aprendizado, compreendi que há muitas interpretações sobre os 10 Mandamentos e sua aplicação na vida cristã. No entanto, acredito que essa seja uma das questões mais fundamentais da fé, pois trata diretamente da vontade de Deus para a humanidade. Meu objetivo aqui não é apenas apresentar informações, mas compartilhar minha visão e reflexão sobre o assunto, mostrando como os 10 mandamentos não são um fardo, mas um presente divino para nos guiar no caminho da retidão. Quero que este capítulo sirva como um convite para que cada leitor analise as Escrituras com um coração aberto, buscando compreender a diferença entre leis passageiras e mandamentos eternos. Se há um tema central aqui neste livro, acredito que seja este. Os 10 mandamentos não são apenas um conjunto de regras, mas um reflexo do caráter de Deus e um alicerce moral para todas as gerações. Espero que este capítulo ajude você a enxergar essa verdade de forma clara e edificante. Ao longo da história cristã, um dos debates mais acalorados gira em torno da validade dos 10 mandamentos na nova aliança. Alguns argumentam que, ao morrer na cruz, Jesus aboliu a lei e libertou os cristãos de qualquer obrigação para com os mandamentos. No entanto, essa afirmação levanta uma questão essencial. Onde no Novo Testamento está escrito que os 10 mandamentos foram anulados? A verdade é que há uma clara distinção entre a lei de Moisés e os mandamentos de Deus. Muitos cristãos confundem os dois e, por isso, acabam acreditando erroneamente que a nova aliança descarta qualquer forma de lei ou obediência. No entanto, essa não é a mensagem de Jesus, nem dos apóstolos. Davi, no livro de Salmos, exaltava a lei do Senhor e reconhecia nela tanto princípios morais eternos quanto orientações aplicáveis ao seu tempo. Quando lemos seus escritos, percebemos que ele não faz uma separação técnica entre lei e mandamentos, mas usa ambos os termos para expressar a totalidade da vontade de Deus revelada ao homem. No entanto, à luz da revelação completa em Cristo, compreendemos que essa mesma lei contém dimensões distintas. Há nela princípios morais permanentes que refletem o caráter de Deus e preceitos cerimoniais e civis específicos para o povo de Israel. Essa diferenciação não é explicitamente apresentada por Davi, mas se torna evidente no Novo Testamento, quando Jesus e os apóstolos mostram o cumprimento das leis cerimoniais e a permanência dos mandamentos morais. Vemos essa harmonia em Salmos 19:7, onde Davi declara: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Aqui, Davi reconhece que a instrução divina é completa e vivificadora, aplicável a todos os que buscam sabedoria e retidão. Essa mesma visão percorre todo o Salmo 119, onde ele menciona tanto a lei quanto os mandamentos de Deus, exaltando ambos como expressões do seu amor e da sua justiça.
Davi expressa seu compromisso com a vontade de Deus ao dizer: Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei os teus mandamentos. Ele via a lei não apenas como um código de normas, mas como um reflexo do caráter divino. Em outro trecho afirma: Assim observarei de contínuo a tua lei, para todo o sempre, e andarei com liberdade, pois busquei os teus mandamentos. Salmo 105. É notável como Davi associa liberdade e obediência, mostrando que o verdadeiro caminho da retidão não está em rejeitar a lei, mas em compreendê-la com o coração transformado. Outro aspecto marcante é a alegria que ele encontra na obediência. Se a tua lei não fosse o meu prazer, há muito eu teria perecido na minha aflição. Nunca me esquecerei dos teus mandamentos, pois por eles me tens vivificado. Davi não via a lei como um fardo, mas como fonte de vida. Ele reconhecia que tanto a lei quanto os mandamentos apontavam para a sabedoria de Deus, sendo a lei o guia que o conduzia, e os mandamentos o alicerce moral que sustentava sua comunhão com o Senhor. Essa harmonia entre lei e mandamentos reflete a própria unidade da vontade divina. Ao longo de sua vida, Davi entendeu que a instrução do Senhor continha tanto mandatos eternos quanto diretrizes aplicadas ao seu contexto. Seu compromisso é evidente nas palavras: Lembro-me do teu nome, ó Senhor, durante a noite, e guardo a tua lei. Isto me aconteceu porque guardei os teus mandamentos. Ele não faz distinção técnica, mas revela a essência espiritual dessa verdade. Obedecer à vontade de Deus em todas as suas formas é a expressão suprema da fé e da lealdade ao Criador. Dessa forma, quando lemos Davi e Salomão à luz do Evangelho, compreendemos que a lei expressa a instrução divina em sentido amplo, abrangendo tanto as orientações práticas como os princípios espirituais, e os mandamentos refletem o núcleo moral e eterno dessa instrução. Essa distinção, embora não explicitada por eles, é revelada plenamente em Cristo, que cumpriu as partes transitórias da lei e reafirmou, com autoridade divina, os mandamentos eternos do Pai. Salomão também reflete essa compreensão ao dizer: Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Provérbios 7:2. Em seus escritos, ele emprega ambos os termos para enfatizar o mesmo princípio que Davi. A sabedoria divina se manifesta tanto nas instruções que conduzem à vida, quanto nas ordens que revelam o coração de Deus. À luz da revelação cristã, entendo que Salomão, assim como Davi, falava de uma única vontade divina que abrange instrução, correção e mandamento, cujo sentido mais profundo foi plenamente revelado em Cristo, o Verbo que se fez carne e cumpriu toda a lei em amor. E no Novo Testamento? No Novo Testamento, a distinção entre leis e mandamentos torna-se ainda mais evidente. Paulo ensina que os cristãos não estão mais sujeitos às leis cerimoniais e civis da antiga aliança, pois essas eram sombras que apontavam para Cristo. Em Colossenses 2, 16-17, ele esclarece: Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Aqui, Paulo refere-se às ordenanças rituais da Torá, como festas judaicas, que foram cumpridas em Cristo e, portanto, não são mais obrigatórias para os cristãos. No entanto, essa abordagem contrasta com a maneira como ele fala sobre os mandamentos morais de Deus, que permanecem válidos. Durante séculos, as leis entregues a Moisés regulavam o serviço dos levitas, a adoração no tabernáculo e o sacrifício pelos pecados do povo. Essas leis cerimoniais, ricas em simbolismo, apontavam para algo maior do que si mesmas: um sacrifício perfeito e um sacerdote eterno. Cada cordeiro imolado, cada ritual de purificação, cada gota de sangue derramada sobre o altar era uma sombra que antecipava o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A função dos levitas era intermediar o acesso entre o homem e o Criador, um acesso que, em Cristo, foi definitivamente restaurado. Assim, quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, não foi apenas um símbolo de fim, mas de cumprimento. O sacerdócio levítico havia cumprido seu propósito. Em Cristo, todas as figuras e rituais da antiga aliança encontram seu significado mais pleno. Ele é o verdadeiro sumo sacerdote que não entra em um santuário feito por mãos humanas, mas no próprio céu, para interceder por nós. Por isso, as leis dos levitas, com suas cerimônias e sacrifícios, chegaram ao seu termo natural, não por anulação, mas por consumação. Entretanto, os mandamentos de Deus, que expressam seu caráter e sua vontade moral, permanecem imutáveis. O altar cessou,
mas a santidade de Deus não cessou. O cordeiro foi oferecido de uma vez por todas, mas a verdade de não matarás, não adulterarás e amarás o Senhor teu Deus permanece como reflexo eterno da natureza divina que Cristo veio revelar e escrever em nossos corações. Em Romanos 7:12, Paulo afirma claramente: de modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Essa distinção é fundamental para compreender que, enquanto certos aspectos da lei foram cumpridos em Cristo e deixaram de ser exigidos, os mandamentos morais de Deus continuam sendo um padrão de justiça para todos. Se toda a lei tivesse sido abolida, Paulo não teria chamado os mandamentos de santos, justos e bons. Ele faz questão de mostrar que os princípios morais estabelecidos por Deus não perderam sua relevância, mas continuam sendo um guia para a conduta dos cristãos. O próprio Jesus reforçou essa distinção ao dizer: não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5, 17 e 18. Aqui Jesus não está abolindo os mandamentos, mas reafirmando sua validade. Ele não só confirmou os 10 mandamentos, mas também aprofundou seu significado no Sermão da Montanha, mostrando que a obediência não se trata apenas de atos externos, mas da pureza do coração. Quando ele disse que não matarás inclui não odiar, e que não adulterarás inclui não desejar outra pessoa no coração, ele deixou claro que os mandamentos não foram revogados, mas elevados a um nível mais profundo de compromisso espiritual. Quando perguntado sobre quais eram os maiores mandamentos, Jesus resumiu toda a lei em 2 princípios fundamentais: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. No entanto, isso não significava a substituição dos 10 mandamentos, mas sim a explicação de sua essência. Os primeiros 4 mandamentos tratam do nosso relacionamento com Deus: não ter outros deuses, não fazer imagens, não tomar o nome de Deus em vão e guardar o sábado, cujo princípio de descanso e consagração a Deus permanece, ainda que sua forma de observância varie entre as tradições cristãs. Enquanto os últimos 6 dizem respeito à nossa relação com o próximo: honrar os pais, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho e não cobiçar. Os 10 mandamentos não pertencem às leis cerimoniais, que foram dadas exclusivamente a Israel e cumpridas em Cristo. Diferente das regras dietéticas, dos sacrifícios e das festas judaicas, que eram sombras do que haveria de vir, os 10 mandamentos sempre foram um padrão de justiça universal. Jesus não os substituiu pelo amor, mas sim os resumiu nele, pois amar a Deus e ao próximo não anula os mandamentos, mas sim os cumpre. Dessa forma, longe de abolir os mandamentos, Jesus os reafirmou de maneira ainda mais profunda, ensinando que a verdadeira obediência não se limita a ações externas, mas deve partir do coração, com amor e sinceridade. Quando Jesus se dirigiu à mulher surpreendida em adultério, e após silenciar seus acusadores declarou: vai e não peques mais, ele não estava introduzindo um novo conceito moral, nem redefinindo o significado do pecado. À luz da própria Escritura, pecado nunca foi um termo subjetivo ou abstrato, mas sempre teve uma definição objetiva: o pecado é a transgressão da lei. Assim, quando Jesus diz não peques mais, o sentido profundo de suas palavras é: não transgridas mais a lei de Deus. Ele não anulou o mandamento que havia sido violado, nem relativizou o adultério. Ao contrário, ofereceu perdão sem negar o padrão moral. A graça livrou aquela mulher da condenação, mas a lei continuou definindo o que era pecado. Jesus não disse que a lei não importava mais, nem que tudo havia se tornado permissível. Ele mostrou que o perdão restaura o pecador para uma vida de obediência. A lei revelou o pecado, a graça removeu a culpa, e o chamado final foi para uma vida transformada. Esse entendimento não se limita aos dias do ministério terreno de Cristo, mas permanece intacto mesmo após sua morte, ressurreição e ascensão. Os apóstolos continuaram falando de pecado com a mesma definição, jamais atribuindo a ele um novo significado. Paulo afirma que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado e declara que não conheceria o pecado se a lei não o revelasse. João, escrevendo décadas depois da cruz, é ainda mais direto ao afirmar que o pecado continua sendo a transgressão da lei, deixando claro que nada foi redefinido no Novo Testamento. Pedro, ao exortar os cristãos, fala do pecado como desobediência e chama os fiéis a uma vida santa, não porque a lei foi abolida,
mas porque a graça os capacita a viver em fidelidade à vontade de Deus. Em nenhum momento os apóstolos ensinam que o pecado deixou de existir ou que passou a ter outro significado. Se o pecado permanece, a lei que o define também permanece. Assim, do Sinai aos Evangelhos, da cruz às cartas apostólicas, a Escritura apresenta uma mesma verdade contínua. A lei define o pecado, a graça perdoa o pecador e o Espírito Santo transforma o coração para que a obediência deixe de ser um fardo e se torne uma expressão viva do amor a Deus. Talvez você, como cristão hoje, creia firmemente que não é pelas obras da lei que alguém é salvo, mas pela fé em Cristo, e isso é absolutamente verdadeiro. A salvação nunca foi alcançada pela obediência, mas sempre pela graça. No entanto, isso não significa que a vontade de Deus tenha sido descartada. Se você, por exemplo, não compreende hoje a guarda do sábado como parte de sua caminhada cristã, vale a pena refletir sobre o que a própria Escritura projeta para o futuro. O profeta Isaías declara que, na nova criação, de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante o Senhor. Essa cena não descreve um retorno às sombras do passado, mas a realidade da Nova Jerusalém, onde todos os redimidos estarão na presença de Deus em um tempo santificado por Ele mesmo. Isso nos convida a pensar que aquilo que muitos veem hoje como opcional ou ultrapassado é apresentado nas profecias, como parte natural da adoração eterna, não como meio de salvação, mas como expressão viva de comunhão com o Criador. Essa transformação de entendimento acontece porque a nova aliança não remove a lei, mas a desloca para um lugar mais profundo. Deus anunciou por meio de Jeremias que escreveria sua lei no coração. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. E Ezequiel revelou que isso seria possível pela ação do Espírito. Porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Essa promessa encontra sua confirmação no Novo Testamento, quando o autor de Hebreus declara: Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. É exatamente esse o ponto que Jesus enfatiza ao resumir toda a lei em dois grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Nesse resumo, os 10 mandamentos não são anulados, mas internalizados, deixam de ser apenas palavras escritas em tábuas e passam a viver no coração regenerado. Assim, a obediência não nasce do medo ou da obrigação, mas do amor. A lei permanece, a graça salva e o Espírito transforma, fazendo com que a vontade eterna de Deus seja vivida de dentro para fora. Paulo segue essa mesma lógica ao afirmar em 1 Coríntios 7,19: A circuncisão nada é, e também a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Ele deixa claro que ritos judaicos, como a circuncisão, perderam sua obrigatoriedade, mas a obediência aos mandamentos de Deus continua sendo essencial. Se Paulo estivesse ensinando que os 10 mandamentos foram anulados, essa declaração perderia totalmente o sentido. Outro exemplo está em Efésios 6:1-3, onde Paulo cita diretamente um dos 10 mandamentos. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Se os mandamentos tivessem sido abolidos, por que Paulo estaria incentivando os cristãos a obedecê-los? Isso demonstra que, embora as leis cerimoniais e civis tenham sido cumpridas em Cristo, os mandamentos morais permanecem como princípios eternos para a conduta dos seguidores de Deus. Assim como Davi no Antigo Testamento fez distinção entre leis e mandamentos, Paulo no Novo Testamento reforça essa separação. Ele ensina que certas leis, como as que envolviam rituais e sacrifícios, perderam sua validade porque eram sombras que apontavam para Cristo. No entanto, os mandamentos morais continuam sendo um padrão de justiça, santidade e amor para aqueles que seguem a Deus. Isso confirma que desde os tempos do Antigo Testamento até os ensinamentos apostólicos, a diferenciação entre leis temporárias e mandamentos eternos sempre esteve presente na revelação divina. Vamos aprofundar um pouco mais sobre este assunto. Os 10 mandamentos não são um peso, mas sim a base moral universal que pode ser aplicada em todas as nações e culturas. Diferente das leis civis e cerimoniais, que foram dadas para governar um povo específico em um tempo e contexto determinados, os 10 mandamentos são princípios eternos que refletem o caráter de Deus e guiam a humanidade em justiça e retidão. O próprio apóstolo João nos ensina
Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O verdadeiro fardo não está na obediência a Deus, mas sim em viver afastado dele. O pecado escraviza e destrói, enquanto a obediência aos mandamentos traz liberdade, pois nos alinha à vontade do Criador. No Novo Testamento, não encontramos nenhuma passagem que declare que os 10 mandamentos foram anulados. Pelo contrário, Jesus e os apóstolos reafirmam sua validade e demonstram que a obediência a Deus continua sendo essencial na vida cristã. A razão para isso é clara. Os 10 mandamentos não são leis cerimoniais ou culturais, mas sim um padrão moral absoluto, aplicável a toda a humanidade, independentemente do tempo ou do lugar. Enquanto as leis civis de Israel eram específicas para aquele povo e contexto, e as leis cerimoniais apontavam para Cristo e foram cumpridas nele, os 10 mandamentos permanecem como fundamento da moralidade universal. A validade dos 10 mandamentos é evidente por vários motivos. Primeiramente, eles refletem o caráter imutável de Deus. Em Malaquias 3,6, Deus declara: "Porque eu, o Senhor, não mudo. Assim como Deus é eterno e santo, seus mandamentos também são." Além disso, eles são reafirmados no Novo Testamento, tanto por Jesus quanto pelos apóstolos. Em Mateus 19,17, Jesus disse: "E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos." Paulo, por sua vez, cita diretamente um dos 10 mandamentos em Efésios 6:1-3, reforçando que a obediência a eles continua sendo essencial. Além disso, devemos lembrar que Jesus estava com Deus desde a criação do mundo. Ele não apenas testemunhou a entrega dos 10 mandamentos, mas foi parte ativa de toda a revelação divina. Em João 1:3, lemos: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez." Isso significa que, quando Deus entregou a lei ao seu povo, Jesus já estava presente. Ele era o próprio Deus se revelando à humanidade. No deserto, Jesus foi o maná que desceu do céu para alimentar os israelitas, conforme ele mesmo declara em João 6:48-51: "Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o homem coma e não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu." Ele também era a rocha da qual saía a água, como ensina Coríntios 4. "E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo." Isso demonstra que Cristo não estava ausente na antiga aliança. Ele sempre esteve presente, sustentando seu povo e guiando-os até a promessa. Se Jesus estava presente no deserto e fazia parte do plano divino desde o princípio, isso significa que ele também estava presente quando Deus escreveu os 10 mandamentos com seu próprio dedo. Diferente das outras leis que foram dadas a Moisés e escritas por ele, os 10 mandamentos são a única parte da Bíblia que Deus escreveu diretamente, enfatizando sua importância suprema. Em Êxodo 31:18, está escrito: "E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus." Depois que Moisés quebrou as primeiras tábuas, Deus reescreveu os mandamentos mais uma vez, Êxodo 34, reafirmando que eles não eram meros preceitos humanos, mas a própria expressão da vontade divina. Não há, em toda a Escritura, nenhum outro registro de Deus escrevendo algo com seu próprio dedo, além dos 10 mandamentos. Isso nos ensina que, enquanto muitas leis foram transmitidas por profetas e escribas, os 10 mandamentos receberam um destaque singular, sendo escritos diretamente pelo Criador. Isso reforça ainda mais a sua imutabilidade e a sua aplicação universal. Diferente das leis civis e cerimoniais que serviram para um tempo e um povo específicos, os 10 mandamentos transcendem culturas, épocas e nações, permanecendo como um guia moral para toda a humanidade. Para reforçar ainda mais a importância dos 10 mandamentos, Deus os colocou dentro da Arca da Aliança, localizada no tabernáculo, que era a representação do santuário celestial. O tabernáculo não foi projetado ao acaso. Pelo contrário, Deus revelou a Moisés cada detalhe de sua construção, dando medidas precisas e instruções detalhadas, pois era uma representação da habitação divina no céu. Em Êxodo 25:8-9, Deus declara: "E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis.
Isso mostra que cada elemento do tabernáculo tinha um significado divino. No lugar mais sagrado do tabernáculo, conhecido como o Santo dos Santos, ficava a Arca da Aliança, e dentro dela Deus ordenou que fossem guardadas apenas 3 coisas: as tábuas dos 10 mandamentos, o maná, simbolizando Cristo como o pão da vida, e a vara de Arão, representando a liderança divina. Hebreus 9:4. Notemos que Deus não ordenou que as leis cerimoniais ou civis fossem colocadas na arca, mas apenas os 10 mandamentos. Isso demonstra claramente que os 10 mandamentos são a base da aliança eterna de Deus com seu povo, enquanto as outras leis tinham funções temporárias. Se o tabernáculo era a casa de Deus na terra, e os 10 mandamentos estavam guardados dentro dele, isso revela que esses mandamentos fazem parte da própria estrutura da presença divina. No modelo celestial, Deus quis que sua lei moral fosse preservada no centro do lugar mais sagrado, mostrando que ela não poderia ser alterada ou abolida. Assim, os 10 mandamentos não são apenas uma regra moral, mas uma expressão do próprio caráter de Deus e da forma como ele deseja habitar entre seu povo. Os 10 mandamentos, portanto, não apenas revelam o caráter de Deus, mas também identificam o seu povo. No livro do Apocalipse, João escreve: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O mesmo apóstolo, em outra visão, revela o contexto do grande conflito espiritual entre o bem e o mal. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Conclusão. Portanto, longe de serem um fardo, os 10 mandamentos são uma dádiva divina para guiar a humanidade em santidade e retidão. Eles são a única lei moral que pode ser aplicada universalmente em qualquer país ou cultura, pois sua base não é um contexto histórico específico, mas sim a vontade imutável de Deus para toda a criação. Desde o início, Deus mostrou sua importância ao escrevê-los com seu próprio dedo e colocá-los no centro de sua morada. Viver segundo os mandamentos não é um peso, mas um privilégio que nos aproxima do propósito original para o qual fomos criados. Ao refletir sobre tudo isso, compreendo que a lei moral de Deus não surgiu na terra, nem começou com Moisés. A própria Escritura revela que o pecado teve início no céu, quando Satanás se rebelou contra o Criador. Se o pecado é, como ensina a Bíblia, a transgressão da lei, então a existência do pecado no céu aponta necessariamente para a existência de uma lei moral no céu. Satanás não caiu por ignorância, mas por rebelião. Ele cobiçou uma posição que não lhe pertencia, desejou exaltar-se acima do Altíssimo e assim transgrediu a ordem justa de Deus. Isso revela que o governo divino sempre foi baseado em princípios morais claros e que a obediência nunca foi consequência do pecado, mas parte da própria harmonia da criação. Esse mesmo princípio se manifesta no Jardim do Éden, onde, mesmo antes da queda, Deus estabeleceu um limite claro ao homem. A desobediência de Adão não criou o pecado, apenas o repetiu na terra. Assim, tanto no céu quanto no Éden, a transgressão da vontade divina revelou que Deus sempre governou por leis, porque ele é um Deus justo. Essa realidade também se torna evidente quando o apóstolo Apocalipse descreve a visão do santuário celestial e afirma que a Arca da Aliança foi vista no céu. Essa arca não é um símbolo vazio, mas o centro da aliança divina, pois nela estavam guardados os mandamentos de Deus. O tabernáculo construído por Moisés nunca foi uma invenção humana. Ele foi uma réplica fiel do modelo celestial que o próprio Deus lhe mostrou. O fato de João ver essa mesma realidade no céu confirma que a lei moral não pertence apenas à história de Israel, mas faz parte da estrutura do governo eterno de Deus. A arca nunca foi encontrada na terra, mas a Escritura revela onde ela está, diante do trono divino. Isso reforça a convicção de que os 10 mandamentos não são uma legislação temporária, mas a expressão permanente do caráter de Deus, válida no céu, na terra e na nova criação. Onde há pecado, há transgressão da lei. Onde há justiça, há fidelidade à vontade divina. Oração ao entendimento das leis eternas. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos porque Tu és imutável, e os Teus mandamentos são a expressão do Teu amor e justiça para toda a humanidade. Ensina-nos a viver em obediência à Tua palavra, não como um fardo, mas como um privilégio que nos conduz à verdadeira liberdade e santidade.
que possamos compreender a distinção entre tuas leis eternas e os preceitos temporários, e que o teu Espírito Santo nos guie para guardar os teus mandamentos com alegria e fidelidade. Que a tua lei esteja gravada não apenas em tábuas de pedra, mas em nossos corações, para que possamos viver segundo a tua vontade e refletir tua glória neste mundo. Em nome de Jesus. Amém. Gostou desse conteúdo? Então nos siga para ficar por dentro de tudo que estamos produzindo